Nessa videoaula, daremos continuidade ao estudo das máquinas síncronas, falando um pouco sobre o processo de conversão de energia. Nós já vimos que, se nós temos um acionador primário girando o eixo dessa máquina síncrona, se eu tenho uma excitação de campo, ou seja, se eu tenho um campo magnético estabelecido pelos meus polos, pelo meu circuito de campo, ao girar este rotor, eu vou provocar uma variação de fluxo em relação às bobinas de estator. Ou seja, mesmo se eu não tenho nenhuma conexão externa do estator, simplesmente alimentando o circuito de campo, produzindo o campo magnético principal da máquina, se eu giro externamente o eixo dessa máquina, ao girar o rotor, nós vamos ter uma tensão induzida no estator. Se nós temos uma máquina trifásica, em que os enrolamentos estejam defasados uns entre os outros, a gente vai ter o defasamento de 120 graus no tempo nas tensões induzidas nos terminais de estator. Mas o processo de conversão de energia exige, obviamente, uma aplicação não só da magnetização da máquina, ou seja, alimentação do circuito de campo, mas também uma alimentação do circuito de estator. Para isso, a gente já viu que das duas uma, ou a gente vai injetar energia mecânica, girar mecanicamente o eixo, por exemplo, utilizando uma turbina e gerar energia elétrica na saída, ou impor uma energia elétrica, injetar corrente elétrica na máquina que vai ser convertida em energia mecânica no seu eixo. Independente se nós estamos operando como um motor ou se estamos operando como um gerador, sempre nós vamos ter uma tensão induzida no circuito de estator. Portanto, nós vamos entender como acontece, o que ocasiona quando a gente tem uma corrente também fluindo aí pelo circuito de estator. Antes de entender o processo de conversão de energia em uma máquina síncrona, vamos voltar e ver os tipos de campos magnéticos que nós temos em máquinas elétricas. O primeiro deles são os campos estacionários. Toda vez que eu tenho uma bobina estacionária alimentada em corrente contínua, eu tenho um campo que é parado no espaço. Isso significa o quê? Esse gráfico aqui mostra o seguinte: se a gente medir o fluxo em qualquer posição da máquina, a densidade de fluxo, em função da posição do eixo da máquina, aqui o entreferro da máquina, eu vou ter sempre uma mesma característica: o fluxo está estacionário. O exemplo básico disso é o circuito de campo de uma máquina CC. Nós sabemos que o circuito de campo da máquina CC ele está localizado no estator e é alimentado por uma corrente contínua. Então eu tenho um estabelecimento sempre de um polo norte e um polo sul, ou seja, um fluxo constante atravessando aqui o entreferro da máquina. Então esse é um campo magnético estacionário. Outro tipo de campo, em oposição ao estacionário, é o campo girante. Toda vez que eu tenho uma bobina girante alimentada em corrente contínua, eu vou ter um fluxo que é variável no tempo. Então, mais uma vez, se eu pegar aqui e analisar a densidade de fluxo em função da posição, se eu botar um medidor aqui, à medida que o eixo da máquina vai girando, esse fluxo ele deixa de ser um fluxo parado e ele tem uma certa velocidade, ou seja, ele vai girar em conjunto com o rotor. Exemplo mais básico que a gente já viu na última videoaula
é o circuito de campo da máquina síncrona. O circuito de campo da máquina síncrona ou os ímãs permanentes, eles estão localizados no rotor da máquina. Então, à medida que o rotor da máquina gira, esse fluxo ele vai mudar a sua característica, ou seja, ele vai girar em conjunto com o rotor, variando em função do circuito de estator, ou seja, o circuito de estator vê uma variação do campo, porque o rotor ele gira. O último tipo de campo magnético em máquina elétrica é o campo pulsante, que vai aparecer toda vez que eu tenho uma bobina monofásica alimentado com corrente alternada. Se eu estou alimentando com corrente alternada, significa que eu vou estar variando o fluxo magnético imposto naquela bobina, certo? Então, por esse gráfico aqui, a gente tem a descrição aqui, ó, num tempo t igual a zero, eu tenho um determinado fluxo, em um termo t igual a 1, se a corrente diminui, eu tenho um fluxo menor. Em um outro instante, eu vou ter corrente zero, né, corrente alternada. Quando ela passar por zero, eu vou ter fluxo zero. E quando a corrente se tornar negativa, o fluxo vai começar a ser negativo também, né, pelo menos nessa faixa aqui. Então, a gente tem um campo pulsante. Assim, estaticamente, é um pouco mais complicado de nós vermos o princípio, né? E por isso eu vou mostrar aqui um vídeo de um campo pulsante. Então, aqui eu tenho uma distribuição de fluxo hipotética em uma máquina elétrica. Se eu medisse no entreferro o fluxo magnético dessa máquina, o que eu teria? Né? Então, em um determinado instante, eu teria essa característica aqui de distribuição de fluxo senoidal. Mas isso paradinho se eu tiver uma corrente contínua alimentando uma bobina. Se eu tenho uma corrente alternada alimentando essa bobina, então esse fluxo ele vai se comportar de acordo com a corrente que eu estou impondo. Né? Então, eu tenho uma corrente máxima, corrente zero, corrente mínima negativa e por aí vai. Né? Então, a gente tem aqui um campo pulsante. Você vê que ele aumenta e diminui, aumenta e diminui. É isso que a gente chama de campo pulsante. Em uma máquina trifásica, o que eu tenho nada mais é do que 3 bobinas monofásicas combinadas em uma máquina sendo alimentados por corrente alternada. Ou seja, cada uma das fases vai produzir um campo pulsante, certo? Porém, a combinação desse campo pulsante, esses 3 campos pulsantes, vai ocasionar um fluxo girante, um campo girante, assim como demonstrado no seguinte vídeo. Vamos olhar para o campo pulsante de uma outra maneira. Imaginem que eu tenho aqui uma bobina que vai estar percorrida por uma corrente I1, e essa corrente I1 é uma corrente alternada. Essa bolinha aqui vai representar em que instante de tempo essa corrente vai estar fluindo pela bobina. Se ela está positiva, se ela está negativa, se ela está zero. Essa flecha, esse vetor, representa o vetor do fluxo magnético. Então, nesse ponto aqui, inicial, eu tenho uma corrente entrando, uma corrente positiva, eu tenho um fluxo positivo. Se eu der o play aqui no meu vídeo, vocês vão ver que eu tenho um fluxo pulsante. Observem que o nosso vetor de fluxo ele aumenta, zero, diminui, aumenta, diminui, zero. Então, quando a corrente é positiva, eu tenho um fluxo apontando, saindo da bobina. Quando a corrente é negativa,
eu tenho um fluxo que está apontando para dentro da bobina, né? Ou seja, eu estou alternando polos norte e polos sul. Né? Então, aqui é uma outra forma de ver o campo pulsante de uma forma vetorial. Só que, se eu tenho uma máquina trifásica, a 120 graus eu vou ter uma outra bobina percorrida por uma outra corrente. Certo? Se é uma corrente trifásica, significa que essa corrente 2 ela está defasada de 120 graus da corrente I1 que percorre a bobina I1. E assim sendo, a gente vai ter também um fluxo pulsante produzido por essa bobina 2, né? Por essa fase P. Assim como na terceira fase, na fase C, eu vou ter uma corrente defasada, né, de 120 graus no tempo, e as bobinas elas estão todas defasadas de 120 graus no espaço. Então, cada uma produz o seu campo pulsante individualmente. Só que, de fato, na máquina elétrica, esses três fluxos eles vão estar combinados. Né? Eles não aparecem individualmente. No final das contas, eles vão estar sendo estabelecidos na máquina elétrica. Então, imagine aqui um certo momento. Observe, a corrente vermelha da fase A é negativa, está apontando para dentro da bobina. Da fase B também é negativa, também para dentro da bobina. E da fase C, em outro ponto aqui, apontando para positivo, apontando para fora da bobina. Certo? Como as correntes elas estão defasadas de 120 graus uma das outras no tempo, os fluxos eles também vão estar defasados aqui na máquina. Eles vão estar defasados temporalmente, mas eles também vão estar defasados espacialmente. O que significa isso? Os vetores eles estão diferentes aqui no espaço, né? Estão 120 graus um dos outros, mas a amplitude dele vai estar dependendo da corrente, ou seja, defasados no tempo. Perfeito? E aí, sim, a gente tem o estabelecimento desses três fluxos que, na verdade, vão se compor em um fluxo girante. É esse fluxo que a gente vê aqui na figura, essa flecha preta aqui. Então, o fluxo resultante nada mais é do que o somatório dos três fluxos individuais. E em cada instante de tempo, esse vetor ele vai estar apontando para uma certa direção. Então, se a gente compor aqui, se a gente olhar o fluxo resultante, que é esse em preto, a gente observa que tem-se um fluxo que gira no espaço. Apesar de no vídeo estar parecendo que ele varia a amplitude, né? Ele de fato não varia a amplitude, não. Ele é um fluxo girante constante aí girando ao redor da máquina. Portanto, o fluxo girante ele pode ser estabelecido também pela composição de três bobinas, né, de um circuito trifásico alimentado com correntes trifásicas. Então, nessa figura aqui, nós conseguimos ver o comportamento dos fluxos magnéticos em uma máquina trifásica em três instantes diferentes. Então, no primeiro instante, o fluxo está aqui sobre o eixo da fase A. Depois de um certo tempo, ele vai se deslocar, girar aqui e se localizar em cima do eixo da fase C, né, só que negativamente. Em outro ponto, ele vai estar em cima do eixo da fase B, ou seja, no final das contas, ele vai descrever uma trajetória circular
ele vai ser um fluxo girante, comportando-se exatamente da mesma maneira que se a gente tivesse um circuito, se a gente tivesse um circuito, uma bobina alimentada com corrente contínua girando. Então, quando a gente tem uma máquina síncrona, de fato, a gente tem um campo girante produzido pelo circuito de campo, porque o circuito de campo está no rotor e o rotor gira, consequentemente, o fluxo gira, e nós vamos ter um fluxo girante produzido pelo circuito de estator quando esse está percorrido por uma corrente alternada. A velocidade desse fluxo girante é dada pela frequência de alimentação do estator, das bobinas de estator, ou seja, a frequência da corrente alternada no estator, e inversamente proporcional ao número de polos da máquina. Ou seja, quanto maior o número de polos da máquina para uma dada frequência de alimentação, menor é a frequência do fluxo girante. Essa frequência é chamada de velocidade síncrona da máquina. E a interação entre o fluxo girante produzido pela armadura, ou seja, pelo estator, interagindo com a onda produzida pelo rotor, ou seja, o fluxo girante produzido no rotor, que vai produzir torque. De fato, essa interação entre os campos magnéticos de rotor e de estator é o chamado conjugado síncrono. As condições para a existência de conjugado médio não nulo em máquinas é que os campos tenham o mesmo número de polos, ou seja, o estator e o rotor eles tenham o mesmo número de polos, né? Se eu tenho 4 no estator, eu tenho que ter 4 no rotor e por aí vai. Isso é uma condição que a gente vai sempre ser garantido, né? Na verdade, é um aspecto construtivo da máquina. E outro ponto muito importante é que os campos têm que estar estacionários entre si. Ou seja, o campo produzido pelo circuito de campo, né, pelo circuito de rotor, ele tem que estar estacionário em relação ao circuito, ao fluxo produzido pelo estator. Dizer que os campos estão estacionários entre si não significa dizer que eles estão parados, simplesmente que eles não têm velocidade relativa entre um e outro, né? Imagine o seguinte, imagine essas duas canetas aqui. Imagine que uma é o vetor que representa o fluxo de campo e o outro é o fluxo produzido pelo estator. Então, eles vão girar, né? Então, eles dois giram em conjunto e eu preciso que a velocidade entre um e outro seja constante para que eu tenha exercer força. Os fluxos nada mais são do que como se fossem ímãs. Imagine a seguinte situação. Imagine que eu tenho velocidade relativa entre um e outro. Então, se os dois giram, mas um gira com uma velocidade maior do que o outro, em um determinado momento os dois vão estar alinhados. Então, por exemplo, eu vou ter polo norte com polo norte, polo sul com polo sul. Então, os fluxos eles tendem a se repelir, certo? E aí, se ele continuar girando, um desses continuar girando, em um outro momento, eles vão estar opostos. Né? O polo norte com o polo sul e o polo sul com o polo norte, ou seja, eles vão se atrair. Então, toda vez que eu tenho um movimento relativo entre um e outro, significa o seguinte: em certo momento eles vão estar se atraindo, em outro momento eles vão estar se repelindo,
atraindo, se repelindo, vai ser um movimento que vai ser contínuo. O que significa isso? Significa que, ora eu vou ter torque em uma direção e ora eu vou ter torque na outra direção. Um aponta para um sentido, depois o outro aponta para o sentido contrário. Significa o seguinte: nós não temos torque médio. Né? O torque médio é nulo. É como se a máquina ficasse apenas vibrando. Para que eu tenha um torque constante, um torque médio, apenas em uma direção, é necessário que os dois fluxos, eles estejam girando com a mesma velocidade. Eles vão ter um ângulo entre um e outro, mas o importante é, principalmente, que eles girem na mesma velocidade, tendo velocidade relativa entre um e outro nula, ou seja, sempre estabelecendo uma mesma força entre um e outro. Na máquina síncrona, nós vamos ter os dois fluxos girantes. Um fluxo girante, ele depende da frequência de alimentação do estator e do número de polos, e o outro, ele provém do giro do rotor. Perfeito? Então, para que ambos estejam estacionários entre si, é necessário que a velocidade do rotor seja igual à velocidade síncrona. Então, por isso o nome é velocidade síncrona. Significa que essa máquina sempre vai girar em uma velocidade predefinida, que é a velocidade síncrona. Né? Ela só varia se a frequência de alimentação da máquina variar. Se eu tenho essa máquina diretamente conectada a uma rede de 60 Hz, como o número de polos é fixo, sempre essa máquina vai operar a uma velocidade constante. O que quer dizer que o torque eletromagnético dessa máquina, ele não vai alterar, né, afetar o torque de carga, afetar o torque eletromagnético da máquina, não vai implicar em uma variação de velocidade. Sempre a velocidade é constante. O que faz variar o torque da máquina síncrona é esse ângulo aqui formado entre o fluxo de estator e o fluxo de rotor. Perfeito? Porque isso vai definir a interação entre esses dois fluxos. Perfeito? A gente consegue enxergar aqui, de modo bem trivial, né, o que aconteceria nessa máquina. Olhe primeiro para essa figura aqui da esquerda. Então, o que está acontecendo no estator é os fluxos pulsantes, né? A alternância entre norte-sul, norte-sul, norte-sul. Esses nortes e suls vão atrair o fluxo, né, o ímã, formado pelo meu rotor. Então, norte atraiu sul, depois atraiu norte. E está vendo que esse movimento aqui tem que ser sincronizado? Se o norte troca muito rápido para o sul, eu não vou ter essa sequência, né, de mudança de um norte atraindo sequencialmente o sul e fazendo com que a máquina gire. Em uma máquina de mais polos, a mesma coisa acontece. Né? Eu vou ter aqui as alternâncias entre polos nortes e polos sus, atraindo os respectivos polos nortes e polos sus do circuito de rotor. Então, essa é basicamente o processo, né, de entendimento dessa interação entre os dois fluxos magnéticos
em que eles têm que estar sincronizados para que o torque seja exercido sempre em uma mesma direção. Caso a velocidade for mais rápida, ou o polo norte e o polo sul aqui troque mais rápido, o sistema vai fazer o seguinte, ele vai tentar girar num sentido e depois para o outro, num sentido e no outro, ou seja, ele não vai girar continuamente, ele vai simplesmente ficar vibrando. Como dito, o torque eletromagnético ele vai depender, ele não vai afetar a velocidade, ele vai depender deste ângulo formado entre o fluxo de rotor e o fluxo de estator, certo? Com o valor seno aqui, ou seja, seno de zero é zero. Quando os dois fluxos estão alinhados, eu não tenho torque. Quando esse ângulo for 90 graus, quando esse fluxo estiver a 90 graus desse aqui, eu tenho o máximo torque possível. Óbvio que esse torque também vai depender dos fluxos, né? Do fluxo de estator, que depende da corrente que está fluindo pelo estator, e do fluxo de rotor, que depende do campo magnético produzido pelo rotor, ou seja, pela corrente fluindo pelo circuito de rotor, certo? Mas esse seno do ângulo, chamado ângulo de carga, é que vai mostrar qual é a variação do torque de uma máquina quando temos fluxos constantes. Esse ângulo também vai determinar se a máquina funciona como um gerador ou se ele funciona como um motor. Convencionalmente, o que nós temos é o seguinte, imagina que aqui eu tenho o fluxo produzido pelo estator e aqui eu tenho o fluxo produzido pelo rotor. Bem, se o fluxo de rotor, que tem a velocidade do rotor, né, e aqui a velocidade síncrona, e a gente lembra que o ômega-r tem que ser igual ao ômega-s. A frequência do fluxo girante de rotor tem que ser igual à frequência do fluxo girante de estator. Esse ângulo delta aqui é o formado entre um e outro. Se o fluxo de rotor gira na frente do fluxo de estator, significa o seguinte, significa que é como se eu estivesse impondo o fluxo do estator e o fluxo do estator está puxando o fluxo de rotor está puxando o fluxo de estator. Ou seja, a força está sendo exercida no rotor, no eixo do rotor, e sendo transmitida pelo estator. Então, nesse caso, a gente tem um ângulo de carga positivo e a operação como gerador. Do contrário, se eu tiver o meu fluxo de estator sendo estabelecido puxando o meu fluxo de rotor, ou seja, o meu fluxo de estator vem na frente, esse ângulo de carga é convencionalmente um ângulo negativo e a gente tem a operação como motor, ou seja, a gente está aplicando a energia no estator e o estator, o fluxo de estator vai puxar o fluxo de rotor, puxando o eixo consequentemente, ou seja, produzindo torque. Então, o ângulo de carga vai definir também se nós estamos operando com motor ou gerador, certo? Esse ângulo, normalmente, ele vai variar do zero, quando eles estiverem alinhados, até um torque que a gente chama de torque nominal dessa máquina.
Normalmente o torque nominal é diferente do torque máximo. O torque máximo é aquele torque que está lá no pico, né? Ou seja, quando está com 90 graus os dois campos. Né? Então eles estão formando 90 graus. Esse torque máximo ele pode ser estabelecido pela máquina, mas por curtos instantes de tempo. O torque nominal é o torque que a máquina pode exercer por um longo período, e aí a gente tem basicamente uma relação linear aqui entre o ângulo de carga e o fluxo, o torque nominal. Né? Quanto maior o ângulo de carga, maior o torque da máquina, né? até chegar o torque nominal. Mas a seguinte pergunta surge: como é que é possível partir uma máquina síncrona, sendo que inicialmente ele vai estar com velocidade zero e, obviamente, a velocidade do rotor vai ser diferente da velocidade síncrona? Se a velocidade do rotor for diferente da velocidade síncrona, não tem jeito, a máquina não tem torque médio. Então, a máquina não aceleraria. Então, é necessário ter estratégias especiais para poder partir essa máquina síncrona. Do ponto de vista do gerador, o gerador não é um problema. Por quê? Eu estou com o eixo do gerador, por exemplo, conectado a uma turbina hidráulica. Então, quem vai acelerar a máquina, inicialmente, é a própria turbina, a própria força primária. Mas, em um motor, esse problema persiste. Ele tem que acelerar, eu tenho que aplicar uma energia no estator para ele acelerar, só que ele vai estabelecer um fluxo e esses fluxos eles vão estar com velocidades diferentes. Então é necessário alguns métodos. Existem vários métodos, vamos falar de alguns básicos aqui. Tem um motor CC acoplado ao eixo do motor síncrono. Então, não é um motor CC da mesma potência da máquina síncrona, mas um pequeno motor CC que seja possível alimentá-lo e acelerar a máquina até chegar à sua velocidade síncrona. Então, nada mais é do que uma máquina auxiliar de partida. Da mesma forma que pode-se utilizar uma máquina CC, pode-se utilizar uma máquina de indução para fazer essa aceleração. Normalmente, essa máquina de indução vai ter um número a menos de polos do motor síncrono, justamente para a gente poder levar até a velocidade síncrona. Algo que é bastante utilizado é os chamados enrolamentos de compensação ou enrolamentos amortecedores para partir a máquina síncrona, assim como uma máquina de indução em gaiola. Esse enrolamento amortecedor, ele tem uma função de partida na máquina que é a seguinte: ele nada mais é do que uma estrutura de espiras, né? Na verdade não são espiras, são barras que são montadas no exterior da máquina síncrona, né? E elas são curto-circuitadas nas suas extremidades. Vocês vão ver na sequência da nossa disciplina que isso aqui vai fazer com que a máquina se comporte como uma máquina de indução. Mas só quando a máquina síncrona estiver fora da velocidade síncrona. Quando ela estiver na velocidade síncrona, essas barras aqui não vão ser percorridas com corrente. Mas toda vez que a velocidade síncrona, na verdade, a velocidade do rotor for diferente da velocidade síncrona, vai ter uma corrente induzida nessas barras aqui, que vai tender a fazer com que a máquina volte à sua velocidade síncrona, que é o caso que acontece na partida. De fato, os enrolamentos amortecedores, eles têm uma função de partida, mas eles também têm essa função de tentar sempre equilibrar a máquina, deixando ela trabalhar numa velocidade, na velocidade síncrona, independente da variação de
torque que possa ter no eixo dessa máquina síncrona. Perfeito? Aqui, por hora, ainda é um pouco difícil da gente entender esse processo aqui do amortecedor, mas vai ficar mais claro quando a gente falar da máquina de indução. É importante notar o seguinte: por mais que a gente tenha esses enrolamentos amortecedores, eles não são feitos para operar longos períodos de tempo. Ou seja, não é possível fazer com que tenha-se um torque elevado no eixo aqui da máquina fora da velocidade síncrona, certo? A máquina vai desempenhar o seu torque, né, apenas quando os campos estiverem estacionários entre si, ou seja, quando a velocidade do rotor for igual à velocidade síncrona. Transitoriamente, o enrolamento amortecedor pode ajudar, mas muito rapidamente e com variações de carga que não são muito bruscas, porque ele não tem toda a potência que pode ser desempenhada pela máquina síncrona propriamente dito. Então, por fim, eu indico esse vídeo aqui. É obrigatório que vocês assistam esse vídeo para vocês verem dinamicamente algumas animações bem legais para vocês verem como funciona esse processo de estabelecimento dos campos magnéticos. E também nesse vídeo é mostrado como é que funciona um pouco o enrolamento amortecedor, né? Então, recomendo que vocês assistam e reassistam esse vídeo disponível aqui no YouTube. Até mais!